Olá, meus queridos do Magistrado Educacional do Decorando a Lei Seca, muito bem-vindos a mais uma aula de revisão de Direito Constitucional para o próximo Exame Nacional da Magistratura. Meu nome é Leonardo Lagos, sou procurador federal, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e já estou aqui de longa data no Decorando a Lei Seca e também no Magistrado Educacional, trabalhando com vocês que querem se preparar da melhor forma possível para o Exame Nacional da Magistratura. Muito bem, queridos. Nós sabemos que a FGV vem cada vez mais ganhando espaço no mundo dos concursos públicos, não à toa está realizando mais um Exame Nacional da Magistratura, também irá realizar o Exame Nacional de Cartórios. Ela vem ganhando corpo nesse mundo dos processos aí de seleção dos candidatos que querem ocupar cargos públicos de ponta na República do Brasil. Portanto, nós precisamos conhecer o estilo dessa banca, nós precisamos nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentar esse desafio, que não é um desafio fácil. Muito bem. Analisando, nós já falamos disso, mas não custa repetir para quem ainda não assistiu às outras aulas, analisando o histórico que nós temos de exames nacionais de magistratura, ainda a amostragem é muito pequena, nós conseguimos perceber uma predileção da FGV por cobrar jurisprudência. Em torno de 30% das questões afirmativas dos exames nacionais da magistratura correspondeu à jurisprudência. Isso é um dado bastante significativo. Outra característica bem interessante da FGV é a interdisciplinariedade, ou seja, ela dentro de uma questão de determinada disciplina, ela engloba também aspectos de uma outra disciplina. Então, dentro de questões de direito constitucional, podem estar inseridos tópicos ali de direito administrativo ou vice-versa, de repente tratando sobre algo relacionado ao direito administrativo, a banca também consegue aqui jogar aspectos dos direitos fundamentais, por exemplo. Então, essa cobrança de jurisprudência, essa interdisciplinariedade, a densidade com a qual a FGV vem trazendo seus enunciados através de casos práticos para que sejam respondidos à luz da legislação ou à luz da jurisprudência do STJ, do STF, é importante que a gente se prepare da melhor forma possível. E no que tange ao estudo da jurisprudência para enfrentar o Exame Nacional da Magistratura, nós temos percebido que a FGV tem cobrado bastante jurisprudência nas provas objetivas e muitas vezes não cobra necessariamente aqueles julgados vinculantes, não cobra lá, por exemplo, recursos que tenham sido decididos em sede de repercussão geral pelo STF ou em sede de recursos repetitivos pelo STJ, acaba cobrando muitas vezes alguns precedentes de turmas também e dando como corretas afirmativas que estão neles baseados. Pensando nisso, a nossa aula de hoje vai casar dois aspectos bastante relevantes de direito constitucional, então, para vocês que vão realizar o próximo Exame Nacional da Magistratura. Nós vamos trabalhar bastante jurisprudência do STF, a aula de hoje será dedicada exclusivamente a trabalhar julgados do Supremo Tribunal Federal do último ano, no que tange aí o segundo aspecto, a direitos e garantias fundamentais. Por que direitos e garantias fundamentais? Nós já falamos disso nas outras aulas, é um tema corriqueiro nas provas da FGV e também nos exames nacionais da magistratura. Então, nós entendemos que a aula de hoje tem conteúdo bem interessante, bem importante, e que, com certeza, alguma das informações que nós vamos passar a partir de agora para vocês estarão, ou estará, lá na prova, na próxima prova do Exame Nacional da Magistratura. Então, estudaremos hoje jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que tange aos direitos e garantias fundamentais, jurisprudência de 2025 e 2024 e alguma coisinha de 2023, as principais delas, tá bem? Então vamos lá, começando a aula de hoje, compartilhando o nosso material, nossos queridos alunos do Magistrado Educacional, Decorando a Lei Seca, aula de hoje, a nossa aula 3, Direito Constitucional, julgados relevantes do Supremo Tribunal Federal sobre direitos e garantias fundamentais. Muito bem. Qual é a ideia aqui, pessoal? Eu vou usar o mesmo estilo de slide em todos os julgados. Eu acho que vou trazer uns 10 julgados para vocês. Lá em cima a gente coloca o tema que a gente vai tratar, em azul, em preto, a tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ou a conclusão do Supremo Tribunal Federal sobre este tema, e em laranja a gente traz alguns trechos desses julgados do Supremo Tribunal Federal que podem auxiliar a vocês a compreenderem a questão, podem auxiliar vocês, eventualmente, até para uma segunda fase, para terem aí conteúdo jurídico para dissertarem sobre esses assuntos, sobre esses temas, tá bem? Então, primeiro julgado de hoje,
diz respeito a símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado. Isso foi julgado pelo Supremo recentemente, agora em 2024, a partir do tema 1086, quando enfrentou o agravo em recurso extraordinário 1.249.095 de São Paulo. E concluiu da seguinte forma o Supremo Tribunal Federal: a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. E aí, no julgado, é um julgado bastante extenso, mas os julgadores fizeram constar pelo menos duas passagens importantes da Constituição que dizem respeito à liberdade religiosa e à laicidade do Estado brasileiro. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição da República, ao tratar dos direitos individuais, contemplou a liberdade religiosa a partir de múltiplas dimensões, a saber, por exemplo, artigo 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, e vão discorrer aí sobre essa temática. E vejam, a liberdade religiosa foi enfrentada pelo Supremo aqui nesse julgado e em vários outros que nós vamos avaliar aqui na sequência. Então, um tema que está na ordem do dia. Os direitos e garantias fundamentais, a liberdade religiosa e quando isso pode entrar em conflito com outros direitos constitucionais. E no que tange à laicidade do Estado brasileiro, segundo o Supremo, ela vem estampada lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, nos seguintes termos: é vedado à União, Estados, municípios e Distrito Federal estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a tese fixada pelo Supremo aqui no tema 1086 é de que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos, em princípio, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. E aqui, para fechar esse ponto, tem precedente do Supremo dizendo que não pode, em contrapartida, uma lei obrigar que determinadas entidades públicas fixem em prédios públicos símbolos religiosos da religião X. Não pode uma lei determinar a fixação de símbolos religiosos em prédios públicos de qualquer que sejam as religiões. Agora, se isso parte de livre e espontânea vontade dos agentes públicos daquela instituição e desde que sirva para manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, aí sim o Supremo entendeu que é possível. Segundo julgado da aula de hoje, também tratando de liberdade religiosa, tratamento médico alternativo compatível com as convicções religiosas do paciente. O Supremo fixou a tese no tema 952 ao julgar o recurso extraordinário 979-742 do Amazonas. E concluiu da seguinte forma: testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva a transfusão de sangue com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio. E aí vamos às passagens do Supremo que nos auxiliam a compreender essa conclusão da Suprema Corte. Disse o Supremo: o direito à recusa de transfusão de sangue por convicção religiosa tem fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade de religião. A dignidade humana exige o respeito à autonomia individual na tomada de decisões sobre saúde e o corpo. Já a garantia da liberdade religiosa impõe ao Estado a tarefa de proporcionar um ambiente institucional e jurídico adequado para que os indivíduos possam viver de acordo com os ritos, cultos e dogmas de sua fé, sem coerção ou discriminação religiosa. Tem fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade da religião. A dignidade humana exige o respeito à autonomia individual. Aqui a gente acabou repetindo, tá? Então vamos lá, pulamos para o segundo parágrafo. A recusa de transfusão de sangue somente pode ser manifestada em relação ao próprio interessado, sem estender-se a terceiros, inclusive e notadamente filhos menores. Olha essa passagem que não está na tese, mas é interessante. Porém, havendo tratamento alternativo eficaz, conforme a avaliação médica, os pais poderão optar por ele. A OMS recomenda a adoção dos procedimentos alternativos à transfusão de sangue.
Em atenção a essa diretriz, outros recursos terapêuticos já são oferecidos pelo SUS. Apesar disso, ainda não estão disponíveis de forma ampla em todo o território nacional. Nesse contexto, o poder público deve adotar medidas para, progressivamente, tornar esses procedimentos disponíveis e a adoção dos procedimentos alternativos à transfusão de sangue. Em atenção a essa diretriz, está repetido, o Supremo repetiu essas passagens aqui. A gente avança aqui. Apesar disso, ainda não estão disponíveis de forma ampla, então, nesse contexto, está repetido aqui, tá? O Supremo, enfim, copiou e colou duas vezes. E, para concluir, em uma acomodação razoável entre os direitos à liberdade religiosa e à saúde, pacientes testemunhas de Jeová fazem jus aos tratamentos alternativos já disponíveis no SUS, ainda quando não disponíveis em seu domicílio. Na hipótese em que os métodos de tratamento no local da residência não forem adequados, será cabível o tratamento fora do domicílio, conforme a normativa do Ministério da Saúde. Então, o que concluiu o Supremo Tribunal Federal? O testemunho de Jeová, maior e capaz, pode negar o tratamento que envolva a transfusão de sangue por uma questão de liberdade religiosa, tendo, inclusive, direito a tratamentos alternativos reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Mas e se esse tratamento alternativo não estiver disponível no SUS da sua cidade? O poder público vai ter que promover a sua transferência para outro local, outra cidade que tenha o tratamento disponível, para que se respeite também aí o direito à saúde e o direito à vida. Então, vejam, liberdade religiosa também está no cerne dessa discussão. Terceiro julgado, uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. Tema 953, recurso extraordinário 859.376 do Paraná. E disse o Supremo: é constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual com o rosto visível. No caso concreto, era uma freira que foi impedida de utilizar o hábito religioso em fotografia necessária à renovação da sua carteira nacional de habilitação. E nisso, disse o Supremo, a liberdade religiosa, assegurada pelo artigo 5º, inciso 6 da Constituição, é essencial para a garantia da dignidade humana, englobando o direito de crer e de viver em conformidade com a sua crença. A liberdade de culto assegura a manifestação pública da fé, inclusive a utilização de roupas e acessórios condizentes com o credo que se professa. A liberdade de culto, repetido também aqui, é verdade que a padronização das regras para a emissão de documentos oficiais ajuda a reduzir fraudes e viabilizar a promoção da segurança pública e da segurança jurídica. Contudo, segundo o Supremo, quando o vestuário ou acessório relacionado à crença ou à religião não impedir a adequada identificação individual, a obrigação de retirá-lo em fotos e documentos oficiais restringe ilegitimamente o direito à liberdade religiosa. Nessa situação, a proibição viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida não se mostra necessária para atingir o fim a que se pretende. Então, pessoal, na verdade, também o direito à liberdade religiosa aqui vai se sobrepor ao interesse público de uma segurança e de uma proteção jurídica no que tange a identificação dos indivíduos em documentos oficiais. E parece que andou bem o Supremo aqui ao fundamentar isso no princípio da proporcionalidade. Se o uso da vestimenta religiosa não impede, de fato, a identificação do rosto daquela pessoa, não é proporcional que o simples fato de estar utilizando a vestimenta implique aí um impedimento em realizar aí as fotografias em documentos oficiais. Então, aqui nós tivemos o direito à liberdade religiosa e o princípio da proporcionalidade sustentando a tese de que é constitucional a utilização dessas vestimentas ou acessórios em fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual da pessoa com o rosto visível. Adiante, Covid-19 parece algo distante da nossa realidade, mas o Supremo está aí concluindo julgados de assuntos relacionados à pandemia de Covid-19, e aqui a gente vai enfrentar, e o Supremo tratou sobre lei municipal e a obrigatoriedade de vacinação na ADPF 946 de Minas Gerais. E segundo o Supremo Tribunal Federal, pessoal, é inconstitucional, à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, lá do artigo 196 da Constituição, lei municipal que proíbe em seu território
a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas, uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade. Nesse caso, o plenário do Supremo já deliberou sobre a matéria, ele informou que já deliberou sobre a matéria, tendo fixado o entendimento de que é constitucional a determinação de vacinação compulsória, que não deve ser confundida com a vacinação forçada, podendo ela ser incentivada por medidas indiretas, como a exigência de certificado de vacinação para ingresso em estabelecimentos de uso coletivo. Então, lei que proíbe a vacinação compulsória no seu território é inconstitucional, à luz aqui do direito constitucional à saúde, o direito de todos viverem em um ambiente saudável e sanitariamente ajustado, conforme os ditames da Constituição. Inclusive, o Supremo disse que é possível a imposição pelo poder público de medidas indiretas para forçar que as pessoas se estimulem a se vacinar, inclusive, por exemplo, ao se exigir certificado de vacinação para ingressos em estabelecimentos de uso coletivo, certo? Próximo julgado. Pessoas transexuais e travestis. Direito ao atendimento médico de acordo com suas necessidades biológicas e direito à correta identificação nas DNVs, que é a Declaração de Nascidos Vivos de seus filhos. Então, pessoas transexuais, travestis, esse também é um tema que está na moda, que está na ordem do dia, e diz respeito também a direitos e garantias fundamentais. E é um tema que certamente vai vir aí no Exame Nacional da Magistratura, se não nesse, no próximo, porque está na ordem do dia do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário ele é compelido a se manifestar sobre essa temática dia após dia, por isso que é importante que vocês entendam o que o Supremo vem concluindo sobre essa temática. E na DPF 787 do Distrito Federal, o Supremo definiu que o Ministério da Saúde, em observância aos direitos à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, lá do artigo 1º, inciso 3º, artigo 3º, inciso 4º, artigo 5º caput e 6º caput, deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis de acordo com as suas necessidades biológicas e acrescentar termos inclusivos para englobar a população transexual na declaração de nascido vivo de seus filhos. E aqui a gente traz a ementa do julgado, que é bastante interessante. Atos omissivos e comissivos do Ministério da Saúde que dificultam o acesso de pessoas transexuais e travestis às políticas de assistência básica em saúde. Nome social e identidade de gênero autodeclarada, independentemente do procedimento cirúrgico ou hormonal para mudança de sexo. Direitos sexuais e reprodutivos da população LGBTI+. Função contramajoritária do controle de constitucionalidade e garantia de direitos fundamentais de minorias ou vulneráveis, precedentes do Supremo. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, até para uma prova oral. Função contramajoritária do controle de constitucionalidade que visa garantir direitos fundamentais das minorias e da população vulnerável, como pessoas transexuais e travestis. Aí aqui o Supremo continua medida cautelar definida, a de referendo plenário, para determinar que o Ministério da Saúde, no prazo de 30 dias, adote medidas necessárias para garantir o acesso ao agendamento de consultas e exames, independentemente do gênero declarado à pessoa, bem como a adequação do formulário de declaração de nascido vivo, em conformidade com a autodeclarada identidade do gênero dos genitores. Então, julgado também bastante interessante, que impõe ao poder público, aqui no caso ao Ministério da Saúde, mas isso deve ser replicado em todo o contexto do poder público, que essas pessoas, travestis e transexuais, devem ter garantido o atendimento médico conforme as suas necessidades biológicas, independentemente de já terem realizado procedimento cirúrgico ou hormonal para a mudança de sexo, e inclusive também no que tange aos formulários de declaração de nascidos vivos dos seus filhos. É um julgado interessante, um julgado aí que pode vir ser cobrado pela FGV, que é um tema, de certa forma, polêmico, é um tema atual, e a FGV gosta bastante desses debates. Adiante, Plano Nacional de Educação. Papel das escolas no combate às discriminações por gênero e orientação sexual. ADI 5.000,
668 do DF. E concluiu o Supremo Tribunal Federal nessa ADI. As escolas públicas e particulares, e é que eu grifei públicas e particulares, porque, porventura, numa prova objetiva, pode surgir a afirmativa de que apenas as escolas públicas teriam essa obrigação. Mas, na verdade, não. Tanto escolas públicas quanto particulares têm as duas a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista contra as meninas cisgêneras e transgêneras e homotransfóbicas contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais em geral. E aí vejam aqui passagem do julgado. O direito à educação, incluído em seu bojo a instrução pública e privada, orienta-se para a consecução dos objetivos republicanos de liberdade e igualdade. É dever constitucional do Estado agir positivamente para a concretização de políticas públicas, incluídas as de cariz social e educativo voltadas à promoção de igualdade de gênero e de orientação sexual. É dever constitucional, aqui está repetido de novo, viola, portanto, a Constituição da República, o direito convencional e o direito convencional qualquer leitura de cláusula de abertura semântica da igualdade que não albergue o combate às desigualdades de gênero e de orientação sexual. Então, em complemento a esse julgado, a gente ainda pode agregar, pessoal, o que foi decidido pelo Supremo na ADPF 462, em que reconheceu que lei municipal que proíbe o tema da identidade de gênero na rede pública de ensino é inconstitucional. Então, além de o direito à educação aqui dever abarcar a obrigação do poder público de proibir o bulimento e discriminações, como nós acabamos de entender, qualquer lei no sentido de não autorizar ou de proibir o tema da identidade de gênero em rede pública de ensino é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E há aqui uma inconstitucionalidade formal e material dessa norma. Há uma inconstitucionalidade formal porque viola a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Essa legislação, então, municipal é inconstitucional formalmente porque viola aí a competência da União. E há uma inconstitucionalidade material na medida em que viola a dignidade humana, certo? Então, aqui a gente fala também sobre direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à não discriminação, no contexto do direito à educação. Então, esse também é um tema interessante para a prova de concurso público, inclusive, para questões abertas ou questões orais, por exemplo, em que o candidato aqui tem condições de eventualmente avançar nesses debates, mas as teses fixadas, as conclusões, podem certamente virem a ser cobradas em questões objetivas da FGV. Bem, próximo julgado. Assédio judicial a jornalistas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e fora do domicílio do réu. Aqui, o Supremo julgou a ADI 6792 e a ADI 7055, ambas do DF, e concluiu o seguinte: constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar a sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Caracterizado o assédio moral, nessas circunstâncias, da conclusão do item 1, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no fórum de seu domicílio. E conclui o Supremo: a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave, ou seja, evidente negligência profissional na apuração dos fatos. E aí o Supremo concluiu, então, por conferir interpretação conforme a Constituição, o artigo 53 do Código de Processo Civil, determinando-se que, havendo assédio judicial contra a liberdade de expressão, caracterizado pelo ajuizamento de ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diferentes, com o notório intuito de prejudicar o direito de defesa de jornalistas ou órgãos de imprensa, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto no fórum de domicílio do réu. E também o Supremo conferiu interpretação conforme a Constituição dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para estabelecer que a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social,
dependem de jornalista ter agido com dolo ou culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público. Julgado, senhoras e senhores, muito importante, julgado com cara de FGV, principalmente essas conclusões no que tange as interpretações conforme ali do item 2 que a gente traz ali embaixo. Tem cara de FGV esses julgados, por isso que eu acho que esse é um slide que vocês precisam prestar atenção, que pode vir a ser cobrado na prova de direito constitucional de vocês, certo? Próximo julgado, liberdade de expressão e proibição de manifestação pública de militar contra atos de superiores ou resoluções do governo. Isso aqui o Supremo tratou na ADPF 475 do Distrito Federal. Então, aqui a gente tem em conflito a liberdade de expressão, que é garantida constitucionalmente, mas também as questões no que tange à estruturação hierárquica de determinadas polícias e as suas normas internas, principalmente no que tange à hierarquia. Então, nós temos o respeito à hierarquia e à estruturação das polícias militares e, por outro lado, a liberdade de expressão de fazer críticas. O que concluiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 475? O artigo 166 do Código Penal Militar, do CPM, é compatível com o sistema normativo e constitucional vigente, pois as restrições por ele impostas são adequadas e proporcionais quando consideradas as peculiaridades das atribuições militares e a singularidade de suas carreiras, que possibilita aos seus dirigentes, aos seus integrantes, a submissão a regime disciplinar distinto do aplicado aos servidores públicos civis em gerais. E aí o Supremo disse: as normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou qualquer resolução do governo sob pena de detenção. O Supremo já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso. A livre manifestação de ideias, disse o Supremo, quaisquer que sejam, mesmo que envolvam críticas e protestos, é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha de entendimento já afirmado pela Corte, há de se atentar para a singularidade das carreiras policiais, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, cujas limitações visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário. Então, julgado bem interessante também, aqui ponderando o direito constitucional à liberdade de expressão e a questão do postulado da hierarquia da disciplina das carreiras policiais, notadamente das polícias militares, considerando compatível com a Constituição o artigo 166 do Código Penal Militar, para estabelecer, portanto, que não podem os militares criticarem os seus superiores, nem medidas tomadas pelo governo, sob pena de sofrerem aí sanções de caráter penal e até mesmo também de caráter disciplinar, certo? Então, julgado também bastante interessante, aqui com cara de primeira fase. Outro julgado, abordagem policial e filtragem racial. Habeas corpus 208.240 de São Paulo. E aqui nesse HC, pessoal, embora não seja um julgado vinculante, é um precedente bastante relevante do Supremo Tribunal Federal e que deve ser utilizado aí pelo Poder Judiciário como um todo nessas questões, inclusive também deve servir de orientação para o trabalho da polícia. Segundo o Supremo, a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física, diz o Supremo Tribunal Federal. Então, para abordagem sem mandado,
tem que haver elementos indiciários objetivos de que ali aquela pessoa está portando uma arma, objeto ou papel que constitui um corpo de delito. E aí, a gente traz passagens aqui do Supremo para elucidar esse caso. O Estado brasileiro, diz o Supremo, comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor, de origem nacional ou étnica, conforme a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O perfilamento racial na atividade policial ocorre quando as forças de segurança utilizam estereótipos baseados em raça, cor, etnia, idioma, descendência, religião, nacionalidade, local de nascimento, ou uma combinação desses fatores, em vez de evidências objetivas para submeter pessoas a revistas ou atos de persecução penal. A busca pessoal baseada em filtragem racial, portanto, viola a Constituição Federal, a legislação pátria e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. Parece um tanto quanto lógico, se eventualmente viesse uma decisão nesse sentido, vocês não conhecessem esse julgado, acredito que vocês acertassem. Mas aqui é importante que você saiba que o Supremo de fato enfrentou isso, e aí já há, pelo menos, este precedente nesse sentido que vocês precisam conhecer. E o nosso último julgado, que nós separamos para trabalhar do Supremo Tribunal Federal no que tange a direitos e garantias fundamentais, diz respeito à licença maternidade à mulher não gestante em união estável homoafetiva. E o Supremo julgou isso em recurso ordinário, com repercussão geral reconhecida lá no tema 1072, ao enfrentar o recurso ordinário 1.211.466 de São Paulo. E concluiu o Supremo Tribunal Federal: a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetivo tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Essa é a conclusão do Supremo sobre essa temática, e vamos aqui à passagem do julgado. As normas constitucionais relativas ao direito à licença maternidade, a mãe não gestante em união homoafetiva, não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere, impondo-se opção por interpretação que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo texto. O direito à igualdade, expresso no artigo 5º caput da Constituição, pressupõe a consideração das especificidades indevidamente ignoradas pelo direito, especialmente aquelas vinculadas à efetivação da autonomia individual necessária à autorrealização dos membros da sociedade. O reconhecimento da condição da mãe e mulher, de mãe à mulher não gestante, em união homoafetiva, no que concerne à concessão de licença maternidade, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material e, simbolicamente, de exteriorizar o respeito estatal às diversas escolhas de vida e configuração familiares existentes. E conclui o Supremo: à luz do princípio da proporcionalidade, verifica-se a impossibilidade da concessão do benefício na hipótese abstrata de concorrência entre as mães, a ambas simultaneamente em virtude de uma única criança, devendo a uma delas ser concedida a licença maternidade e a outra afastamento por período equivalente ao da licença paternidade. Mas se a mãe gestante não gozou licença maternidade, ou porque não era servidora, ou porque não trabalhava, por exemplo, e a mãe gestante, a mãe não gestante é servidora pública ou é trabalhadora assalariada, com carteira assinada, pode gozar o período de licença maternidade. Então, imaginemos que duas mulheres têm uma relação homoafetiva, e resolvem gerar aí um filho, e uma delas vai ser a gestante. Se essa gestante não for servidor público, não for trabalhador de carteira assinada, ela não vai gozar de licença maternidade em nenhuma situação. A mãe não gestante, que porventura seja servidora ou trabalhadora de carteira assinada, poderá gozar o período de licença maternidade, que não foi gozada por sua companheira aqui, essencialmente com base no direito à igualdade material, e para, simbolicamente, segundo o Supremo, exteriorizar o respeito estatal às diversas escolhas de vida e configuração familiares existentes. Foi muito bem o Supremo Tribunal Federal nesse julgado. E dito isso, senhoras e senhores, nós falamos aqui de 10, 11 ou 12 julgados do Supremo Tribunal Federal sobre direitos e garantias fundamentais, temas, alguns deles polêmicos, que diz respeito à escolha, à orientação sexual das pessoas,
à liberdade religiosa, no que tange à liberdade de expressão, mas são temas que estão na ordem do dia da Corte Superior, da Corte Suprema. Não à toa aí estão sendo publicadas essas decisões nos informativos do STF, e não à toa esses temas estão começando a cair em prova, e tem muita cara de prova objetiva de FGV. E eu aposto com vocês, pessoal, um desses julgados que a gente trabalhou aqui deve estar, pelo menos um, deve estar no próximo Exame Nacional da Magistratura, na prova objetiva, sem prejuízo de depois, vocês, quando avançarem nas próximas etapas dos concursos da magistratura que vocês pretendem realizar, vocês sejam chamados eventualmente a responder questões discursivas ou questões de prova oral sobre essas temáticas, porque são relevantes. É o momento em que o Supremo está aproveitando para consolidar seus entendimentos sobre direitos e garantias fundamentais no que tange a temas que, de algum modo, são polêmicos na sociedade. Tá bem, queridos? Dito isso, então, nós fechamos mais uma aula de revisão do Exame Nacional da Magistratura. Agradeço aí a parceria, a atenção de todos vocês e a oportunidade do magistrar e do decorando a lei seca de estar aqui podendo contribuir com essa caminhada. Certo, meus queridos? Então, bons estudos a todos e até a próxima. Forte abraço.